Alô galerinha, olha eu aqui de novo, de cabelo quarentena. Não contavam com essa, hein? Então hoje a aula vai ser sobre migração. A gente vou testar aqui um negócio diferente. Tô sentado, ó, porque pra dar, sei lá, pra ver se vocês conseguem ver direito aqui. É uma ideia. Vamos lá. Então, migração. Vamos começar. A aula de hoje vai ser sobre o que é, sobre o que tem as migrações internas, as migrações externas, os tipos de migração, as consequências e os refugiados, que é um grande problema que tem no mundo aí, além das imigrações, refugiado é um problema que os governos não estão conseguindo lidar. As migrações, elas podem ocorrer internas ou externas. As migrações são o quê? É um deslocamento temporário ou definitivo de uma população ou uma pessoa, podendo ocorrer de forma interna ou externa. Ou seja, a migração é quando você sai de onde você mora para morar em outro lugar. Isso, mas isso pode acontecer de forma interna ou externa. Interna ou externa do quê? É essa que a gente vai ver agora. Então, a migração interna, ela é ocorrida dentro de um território, dentro de um país, dentro de um estado, dentro de uma cidade. Para quem não sabe, território é uma área com a posse, com o poder regido por uma pessoa, um grupo, um estado ou até mesmo um animal. Se você chega numa floresta lá, tem um leão, aquela área, a posse é dele, ele tem o poder sobre aquele lugar. Se você invadir, você sabe o que acontece, vai ter retaliação. É a mesma coisa no território, você não pode invadir um país, assim, uma cidade, uma casa, tudo tem posse. Então aquela é o seu território. A migração interna é quando ela acontece dentro desse território, dentro dessa área, delimitada por um poder. A imigração externa ela é corrida fora desse estado, desse país. Então ela acontece intracontinental, quando é dentro do próprio continente, ou intercontinental, quando é fora desse continente. Então olha só, o imigrante é a pessoa que sai do seu país, não, que entra. Imigrante é a pessoa que entra no país. Então quem entrou no Brasil é imigrante. Então quando você entra no país, naquele país você é imigrante. E no Brasil você é emigrante. Ou seja, imigrante é quem entra e emigrante é quem sai. É isso aí. Um resumo agora para a gente ver o que a gente aprendeu até agora nesse momento, nesse pedacinho. Então a gente viu que imigração é o ato de fixar moradia em outro lugar. Imigração interna quando acontece dentro de um território. A migração externa quando é fora de um estado ou país. E a migrante é quem muda, quem ficou para qualquer lugar, independente se é dentro de um país ou se é fora, ele é migrante. Se sair do país, ele é imigrante, e assim que ele entrar em outro país, ele é imigrante. É isso aí, deu para entender? Não sei se dá para ver, vamos ver se dá para ver. Então temos vários tipos de migração. Temos a pendular, que é um movimento diário que a gente faz ou para ir para o trabalho, ou para ir para a escola, ou para ir... Acho que só trabalho e escola, que é uma coisa que você vai todo dia. Onde mais as pessoas vão todo dia? Trabalho e escola. Você vai e volta. Então é um pêndulo. Eu ia colocar um pêndulo, esqueci de colocar um pêndulo aqui para vocês. Então a imigração pendular é isso, você vai e volta. Tem a transumância, que é um movimento ocorrido por temporadas. Tipo, tá tendo plantação de uva em Jundiaí, mas eu moro no Ceará. Vou plantar uva em Jundiaí. Vou para Jundiaí lá, fico lá uns 3, 4 meses durante a temporada da uva e depois eu volto. Depois ano que vem volto de novo para Jundiaí. Esse é um sazonal. Além disso, temos também o êxodo. O êxodo significa saída. Então o êxodo é quando muitas pessoas, uma grande população, sai de algum lugar. Os mais famosos conhecidos são o êxodo rural, que é quando as pessoas do sítio, da fazenda, da área rural vão para as cidades. E o êxodo urbano, quando acontece o contrário. Quando as pessoas cansam de ficar nas grandes cidades, na selva de pedras e resolvem ir para o campo e desistir dessa vida. Quando uma grande população faz isso, é chamado de êxodo. Para quem foi, nos domingos na igreja, nos sábados também, acho que é mais no domingo. Os hebreus saíram do Egito para rumo a Israel, rumo a Canaã, uma coisa assim. Êxodo é a saída de uma grande população de um lugar para outro lugar. O que controla essa saída? Ou você pode fazer a entrada num território de forma legal, com passaporte, com documento, com visto, ou então ilegal, que aí você faz de forma clandestinamente. Então vamos lá, a gente viu que migração é o ato de você fixar moradia em outro lugar.
Ela é determinada por um espaço, que ela pode ser interna ou externa, né? Dentro de um país ou fora do seu país. Então, interna são quando você migra de bairros, cidades, estados. Não sei se dá para ver, vou descobrir depois. Se você está aí vendo, não está conseguindo ler, eu estou lendo. Então, vamos lá, bairros, cidades, estados. Se ela for externa, intracontinental ou intercontinental. A duração ela é definitiva, quando você vai e não volta mais, você vai para fixar e ficar naquele país de vez, ou cidade, ou estado. E é temporária quando você vai durante um tempo e retorna, é sazonal, ou a transumância. O controle é legal e ilegal, você vai por através do passaporte, de um registro, ou é clandestino, que você vai por ilegal, por invasão, por... né? Esse ficou branco. Ou a forma, também você vai de voluntária, quando você quer ir. Ah não, eu quero morar na Índia, gostei, vou morar na Índia. Aí você vai. Ou então quando você é forçado. E aí acontece o êxodo, quando você é forçado você tem que sair, todo mundo tem que sair, ou o refúgio, que é quando você foge por causa de questões que é pertinentes da sua raça, corpo, pensamento político, isso tudo interfere na vida das pessoas. Então, o que é o atrativo para as pessoas irem para alguns lugares? Então, o que traz de atração é a melhor qualidade de vida, tanto em saúde, como educação, lazer, transporte, segurança. Tudo que a pessoa vê que vai ser melhor para ela morando em outro lugar, ela vai mudar para esse lugar. É meio óbvio. Mas o que causa a repulsa? O que faz as pessoas saírem do lugar onde ela está? Algum desastre natural, que é lugares que tem muito furacão, muito terremoto, muito avalanche, é natural. Ou um desastre ambiental, quando as pessoas causam algum problema, tem um derramamento de óleo e aí suja a cidade toda, derramamento de lama, igual a gente viu aqui no Brasil. Essas coisas fazem as pessoas saírem. Quando tem muito conflito, ou político, ou religioso, ou quando você não é aceito pela sua raça, etnia, pela situação econômica do país, as pessoas acabam saindo para as pessoas se mudarem, né? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, porque é a maior potência do mundo, é o país que mais propaga sua cultura, então todo mundo, quer dizer, a maior parte do mundo acredita pelos filmes que lá é o melhor lugar do mundo, é o que eles passam e muita gente acredita, então é um lugar muito procurado. Tem bastante dinheiro, maior economia, então tem grande chance de você se dar bem lá. Todo mundo vive bem lá? Nem todo mundo. Tem o país que tem a maior comunidade prisional do mundo? Mas está em primeiro lugar. Segundo lugar, a Alemanha. É interessante a Alemanha porque na Alemanha eles estão passando por um momento de que estão tendo poucos filhos. E aí acontece o quê? O país está diminuindo a população. O que acontece? Acaba que precisando de mercado de trabalho, precisando de mais pessoas, as pessoas estão indo para lá. E a maioria das pessoas que vão são os muçulmanos. Então acredita-se que a partir de 2050 a população da Alemanha será toda árabe, né? Seria toda muçulmana. A Turquia, porque fica ali no meio entre a Ásia e a Europa, então é um caminho que as pessoas acabam passando por ali e acabam ficando por ali mesmo. E aqui tem outros casos, aqui o Canadá está crescendo muito porque é um país que está recebendo muitos turistas, está incentivando as pessoas a irem para lá, então está crescendo, o Canadá vai subir bastante. São os países com mais imigrantes. Então, em porcentagem da população, os países que têm mais imigrantes é a Arábia Saudita, esse primeiro aqui, não sei, acho que nem dá pra ver, mas eu vou falar, calma, não precisa ficar nervoso. Então, a Arábia Saudita, em primeiro lugar, com 32% da população é de imigrante. Um terço da Arábia é só de imigrante, ou seja, um terço do país não nasceu na Arábia, é tudo de fora. Em segundo lugar, a Austrália, inclusive no Brasil tem muitas pessoas indo para a Austrália e Canadá, é um dos pontos mais procurados pelos brasileiros. Então, 20% do Canadá não é canadense, são pessoas de fora. Então esses são os mais procurados por imigrantes. Os que mais têm porcentagem de imigrantes, são os mais procurados, são os que têm a porcentagem da população maior de imigrantes. Países com maior emigração, ou seja, os países onde as pessoas mais saem. Então aqui em primeiro lugar temos a Síria, que passou por um grande problema lá político, e aí as pessoas por guerras, e teve durante a Rússia, os Estados Unidos atacou a Síria, a Rússia não gostou, e aí ficaram com medo da Terceira Guerra Mundial, há anos atrás, eu não lembro que ano que foi. E então muitas pessoas estão saindo de lá. E um dos lugares escolhidos para eles é o Brasil. Muitas pessoas estão vindo do Brasil, da Síria. E em segundo lugar, o Afeganistão também, lá já é um conflito mais por causa da religião, porque eles são extremistas. Então, ou você faz o que dizem lá que ser o correto, ou você desiste, sai de lá e vai embora. Os países mais receberam imigrantes em 2015 foram o Paquistão, que é ali perto da Índia. Deve ser indianos, né? Saindo da Índia, que é muito cheio de gente, né?
a segunda maior população do mundo, com mais de 1 bilhão de pessoas, né, num território de 2 milhões de quilômetros quadrados. Então as pessoas vão para o Paquistão. A Turquia, que é o que eu falei que fica ali, é um país, assim como a Rússia, bicontinental, né, um país que pega 2 continentes e acaba sendo um elo de ligação entre os 2 continentes, as pessoas acabam ficando por ali. E em terceiro o Líbano e em quarto o Irã. Então, os imigrantes no Brasil. Então o Brasil, até 1950, recebeu quase 5 milhões de imigrantes. A maioria italiano, segundo lugar portugueses, que né, deveria ser mais, né? O Brasil é um país cheio de italianos. Italianos, portugueses, em quarto espanhóis, quinto alemães, japoneses e russos, olha que interessante, russos. E aqui tem diversas outras etnias, aqui são os africanos, os asiáticos, estão tudo aqui no meio, que não sejam japoneses, né? Estão nessa terceira pilar aqui. Então o Brasil tem a maioria de europeus que vieram para cá até 1950. Os emigrantes do Brasil. Então vamos ver agora as pessoas que saem do Brasil. Dos que saem do Brasil, 67% aumentou de 2011 a 2015. Ou seja, teve um 67% de aumento. Significa que, imagina agora com essa crise política e financeira que o Brasil está enfrentando, deve ter aumentado. Quem pode sair deve ter saído, porque se não estava bom aqui, pode sair, devem ter saído. Ou até aqueles que não podiam, né, deram um jeito e saíram também. As pessoas saem. Então, essa é a crescente. Em 2011, 7, em 2015, 13 mil. Então, dobrou praticamente o número de pessoas que estão deixando o Brasil. Então, a maioria vai para os Estados Unidos, para a Europa e Ásia. Estados Unidos, Europa e Ásia são os caminhos mais procurados pelos brasileiros. Então o Brasil, número de refugiados. Refugiados no Brasil agora são aqueles que saem do país não porque querem, porque são obrigados. Porque imigrante é você, vou morar na Itália. Eu tenho um parente italiano, eu vou para a Itália, porque eu gosto da Itália. Aí vou. Mas eles não, eles tiveram que sair. Ou por causa da religião, por causa da raça, por causa da etnia, ou por causa da crise financeira, eles tiveram que sair. Então muitos vieram para o Brasil. No Brasil, então, a maioria são africanos, que vem para o Brasil, a maioria é africano. Então, dos refugiados no Brasil, 8.500 são reconhecidos de forma normal, pelo trâmite normal, que eles vão lá e pedem refúgio e o Brasil aceita. Então, 8.500 foram assim. 713 por reassentamento, então eles se juntaram com os sem terra lá, se reassentaram e acabaram incorporando ao país. 317 condições de refugiados de algum familiar, então eu sou desses 8.500 aqui, aí eu trago um parente, ele fica na minha casa e eu acolho como refugiado. Esse mais difícil de ver ainda, tenho certeza. Então onde estão os refugiados no Brasil? A maior parte está na região sul. 37% do total do Rio Grande do Sul, dos refugiados no Brasil, 37% estão estão na região sul. Em segundo lugar, a região sudeste. Então, um detalhe, esse mapa está errado, vocês estão vendo muito bem, mas ele está errado. Porque ele mostra, ele tingiu as cores das regiões todas de azul. Todas de azul. É que daqui onde eu estou está verde, mas é azul. Todos de azul. Só que o mais escuro deveria ser onde tem maior concentração, mas não, é onde tem menos. Então está invertido. Aí acaba você batendo o olho e você se confunde, porque a legenda diz uma coisa e o mapa diz outra coisa. Então é um conflito aí que, quando vocês forem fazer mapas em provas, é uma coisa que tem que prestar atenção para não fazer um mapa errado. De onde vêm os refugiados do Brasil? Então, 65% dos refugiados que vivem no Brasil são africanos, que eu falei lá. Então, 2/3, 66, 2/3 da população são africanos. Desses, 39% angolano, é a maior quantidade de refugiados do Brasil são de Angola. Temos também colombianos, congoleses, liberianos e iraquianos. São os que mais têm, são as nacionalidades que mais têm refugiados no Brasil. Xenofobia. Então, xenofobia é uma desconfiança, uma antipatia, um nojo, um receio de pessoas que vieram de outro lugar. Tem o Olavo de Carvalho, que é um youtuber super famoso aí, guru de muita gente ouve o que ele fala, e ele disse a seguinte frase: russos, judeus, alemães, japoneses vieram para civilizar o Brasil. Já os que vêm do Haiti e Senegal não sabem nada, sabem no máximo fumar maconha e vender crack. Então isso é um exemplo de xenofobia, de preconceito, de que ele está querendo dizer que quando é de raça branca, vem para civilizar.
E quando não é, vem para destruir, para atrapalhar. Mesmo assim, nós sabemos que toda a América todos os índios foram dizimados pela raça branca que ele está dizendo aqui. Então, será que os xenofóbicos entendem que, independente da raça, pode ser bom como pode ser ruim? Isso é um problema de preconceito. Então fica essa questão aí para vocês pensarem sobre o assunto. Nossa aula de hoje foi bem curta porque eu quero testar só um teste para ver se funciona. Deu tudo certo aparentemente, os slides passaram direito, ninguém falou ali dos vizinhos, não teve moto, não teve cachorro, não teve nada, ninguém bateu na porta. Então talvez semana que vem eu faça de novo, se der certo. E já que estamos no YouTube, deixa aquele like, hein? Falou, até mais!